Estamos chegando com o Band Cidade Curitiba especial deste sábado. E no jornal de hoje você vai ver. Vamos entender por que o dólar está baixando e a bolsa subindo com a crise na política. E o que significa a inflação de Curitiba ter sido a segunda menor do país nos 2 primeiros meses do ano. E ainda, futebol, previsão do tempo e muito mais. Essas e outras notícias você vê a partir de agora aqui na tela da Band Curitiba. Uma excelente noite para você, seja bem-vindo ao Band Cidade Curitiba especial deste sábado. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Daniel Poit. Uma boa noite, Daniel. Boa noite, obrigado pelo convite, Douglas. Daniel, a gente sempre durante a semana fala de alguns temas que são de difícil compreensão pela população e por nós mesmos que acompanhamos. Então, nesse Band Cidade especial de sábado, que a gente tem um pouco mais de tempo, a gente tenta explicar. Por um exemplo, nessa semana a gente viu que o dólar baixou e muito, né? A gente via ali um patamar sempre acima dos 4 e durante esta semana chegou aos 3,60. 3,65, 3,64, né? Exato. O que explica isso? É somente esta modificação política, o mandado de prisão do Lula, a Operação Lava Jato? Por que o dólar baixa nessa situação? Bem, há uma desconfiança muito grande em relação à capacidade do governo da presidenta Dilma em resolver os problemas econômicos do Brasil de forma consistente. Inclusive porque ela já teve um mandato anterior e muitos dos problemas que nós vivemos são consequências de medidas equivocadas no governo anterior dela e nos governos anteriores do presidente Lula. Então, isso faz com que os investidores, de uma forma geral, tanto do Brasil e principalmente do exterior, não tenham mais confiança nesse modelo de gestão. Quando há qualquer evento que indique uma fragilidade maior desse grupo no poder e que apresenta uma possibilidade mais viável de uma mudança nesse panorama, nessa configuração de poder, os investidores sentem-se estimulados a investir no Brasil. Isso faz com que entre mais dólares na economia brasileira, pressionando então o valor do real, que faz com que o real se valorize em relação ao dólar. Não tem nenhuma artimanha política, porque o que muitos imaginam é o seguinte: a crise política está grande, o Lula tem mandado contra ele, então a Dilma vai lá e baixa o dólar para o povo ficar feliz. Não, nem tem como fazer isso, né? Não, o Brasil vive já há muito tempo num regime de dólar livre, de câmbio livre. Apesar de que algumas vezes o governo procura interferir através do Banco Central, comprando dólares para tentar equalizar um pouco algumas variações muito bruscas. Mas não tem como a presidenta da República influir na cotação do dólar. Isso é resultado mesmo de um movimento, não só dentro do mercado brasileiro, no mercado global, o movimento de capitais e o interesse naquelas regiões ou naqueles países onde o investimento é mais estável ou apresenta maior potencial de rentabilidade, que é o caso do Brasil. O Brasil paga juros muito altos comparados com os países da Europa e principalmente dos Estados Unidos. É um país que tem muitos recursos, principalmente recursos naturais, então é um ótimo lugar para investidores que querem resultados de médio e longo prazo e com essa questão política ameaçando uma mudança rápida, encoraja os investidores. Isso acaba sendo, então, essa instabilidade política acaba sendo uma coisa boa para a economia, pelo menos nesta questão de dólar e de câmbio? Não, porque esses fenômenos são fenômenos pontuais e se dão num ambiente da economia que nós chamamos de um mercado financeiro, um mercado, a economia improdutiva. Então, no curto prazo, pode parecer um indicador positivo, mas o que poderia trazer realmente estabilidade para a economia brasileira seriam outras medidas que têm a ver com o arranjo institucional, com a redução dos custos do Estado, de uma forma geral, a redução dos gastos de governo, né? A redução do nível de juros que o Estado brasileiro paga para o sistema financeiro e a reversão desses valores para investimento na economia, na produção, de maneira que gere mais empregos, e aí sim você consolida a economia numa dinâmica de maior consumo, de maior circulação, mais investimento e, consequentemente, mais renda. E a gente pode dizer que é por esse mesmo motivo, então, que a Bolsa sobe também nestes momentos de crise política, de instabilidade? A Bolsa sobe por essa razão, mas também porque essa percepção do mercado de que pode haver uma mudança na gestão do Brasil faz com que
as estatais tenham valorização na expectativa que o mercado tem de que qualquer outro modelo de gestão será melhor e vai tornar essas empresas mais rentáveis, ou faz com que algumas voltem a ser rentáveis. Então, isso também estimula mais investimentos na Bolsa e faz com que o índice da Bovespa suba. Olha aí, bastante interessante. Daniel, vou convidar você para assistir um trechinho. Durante essa semana, o juiz Sérgio Moro, ele deu uma palestra para empresários aqui no Paraná e ele falou, inclusive, sobre esta questão, que a Lava Jato não é a responsável pela crise no Brasil, como alguns aí apontam. Vamos acompanhar o que disse o juiz. A Lava Jato não é exatamente um problema e que trabalhar contra um quadro de corrupção sistêmica é algo que só nos traz ganhos, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E dizer que, apesar desse quadro um tanto quanto desalentador no momento, em recessão profunda, desemprego crescente e corrupção sistêmica, eu tenho confiança de que nós, brasileiros, vamos conseguir superar esses problemas. Nós temos uma história desse país, nós já superamos crises econômicas pretéritas, terríveis, nós tivemos o triunfo contra a hiperinflação nos anos 80 e anos 90, nós tivemos a crise da dívida também nos anos 80, nós superamos todos esses problemas, mas nós superamos todos esses problemas andando juntos para frente e não para trás. Nós conseguiremos vencer esses desafios e devemos vencer esses desafios também, diga-se aqui, reputo muito importante, sem violência e sem ódio contra ninguém. O que você analisa aí dessa fala do juiz Sérgio Moro, Daniel? Bem, eu acho a fala dele perfeita, até aproveito a oportunidade para dar os parabéns ao juiz, uma pessoa que o Brasil passou a admirar, né, por mérito do exercício da sua função. Eu considero que ele tem razão, principalmente quando ele esclarece à população, através dessa fala, que a Lava Jato não é responsável pela crise. E arrisco, inclusive, a fazer a seguinte previsão. Supondo que, por alguma razão, a Lava Jato fosse interrompida para atender os interesses, as pressões que podem estar havendo em relação a isso, isso agravaria muito mais a crise do Brasil, porque o nível de desconfiança nas instituições no Brasil e no futuro da nação como uma unidade hegemônica e soberana passaria a ser extremamente duvidoso. Então, eu acho que isso afugentaria muito mais o capital estrangeiro de uma forma geral, os investidores, tanto os brasileiros como os estrangeiros também deixariam de acreditar no Brasil, não digo de uma forma definitiva, mas de uma forma bastante significativa e que agravaria demais a crise. E aproveitando a fala do juiz Sérgio Moro, a gente pode comparar essa crise que a gente está vivendo hoje com alguma destas que ele citou, hiperinflação e estas outras, ou nem chega perto, assim? Tua pergunta é ótima, porque eu tenho, não sei se o privilégio, né, mas eu imagino que seja um privilégio ter vivido as crises que ele citou ali, principalmente a crise da hiperinflação e da dívida externa dos anos 80, a crise em busca da estabilidade monetária, né, no começo dos anos 90. Então, eu diria que essa crise ela é pior do que aquelas, e por uma razão muito mais política do que econômica. Talvez os fundamentos, se você analisar só os dados econômicos isoladamente, nós tenhamos elementos mais agressivos para a realidade brasileira naqueles momentos do que temos hoje. Mas, naquela época, nós tínhamos, primeiro, uma situação política mais estabilizada. Não se via, embora se pudesse argumentar da incompetência de algumas autoridades, a questão da corrupção, principalmente, não era sistêmica como ele se refere ali. Embora existisse, não era sistêmica e não estava dentro do coração do poder, né? Que é o que vem acontecendo atualmente. E agrava o seguinte, naquele período nós tínhamos também o próprio PT, que é o partido que hoje está no governo, era o partido que encabeçava os protestos, que encabeçava as reivindicações da sociedade naquela época, e que acenava com um projeto de esperança para o povo brasileiro. Então, essa crise ela é mais grave até por isso, porque ela também levou a esperança do brasileiro em relação à política como um todo. Temos aí algumas similaridades também. Eu quero chamar mais um trechinho. Durante essa semana, a palestra do juiz Sérgio Moro foi bastante interessante, porque pela primeira vez ele falou de Operação Lava Jato. O que eu achei mais interessante
foi que era uma palestra para empresários, ou seja, o juiz Sérgio Moro estava ali, ele que está condenando empresários, estava jantando lado a lado, né, com os empresários. É claro, é uma situação que achei bastante interessante, mas que o juiz foi lá e deu um recado bastante interessante. Acompanhe só o que ele disse frente a frente com os empresários. Dizer muito claramente para o empresariado que muito pode ser feito contra a corrupção. E as empresas têm uma responsabilidade tremenda, enorme. Não adianta ficar apenas reclamando de políticos e agentes públicos desonestos. Tem que ter a coragem de dizer não ao pagamento de corrupção ou ao pagamento de extorsão em qualquer hipótese. Não precisa o governo para isso, não precisa político, não precisa nada. Precisa, aí, iniciativa privada corajosa. Está então, essa foi a palavra do juiz Sérgio Moro. Você viu, não adianta, né, ficar reclamando do governo, político, agente público, se não parar de pagar propina para ser favorecido em licitação. É um esquema já velho conhecido no Brasil dos empresários. Exatamente, ele foi muito feliz nessa colocação, principalmente por ter feito para empresários, porque quando o empresário está pagando propina ou buscando meios ilícitos de obter vantagem, seja no governo ou mesmo entre as atividades da iniciativa privada, ele está rompendo com o princípio básico do empreendedorismo, que são as chamadas leis de mercado e da competência, que é o que norteia, né, norteado pela concorrência de mercado e pela busca da eficiência. Então, na medida em que ele garante uma determinada receita por critérios que não sejam comerciais ou de concorrência ou de tecnologia ou de inovação, ele está perpetuando um sistema completamente obsoleto e nefasto para a sociedade como um todo. Está então, Daniel Poit, eu convido você também para mais um tema. Olha só, agora vamos deixar de lado essa corrupção e eu quero falar o seguinte. Nesta semana a gente noticiou que a inflação aqui de Curitiba é a segunda menor do país, pelo menos nos 2 primeiros meses do ano, que foram esses dados divulgados pelo IBGE. Vamos acompanhar aí as informações e na sequência também comentar. A inflação nesses primeiros 2 meses em Curitiba ficou em 1,56%, enquanto a média nacional foi de 2,18%. O custo de vida da capital paranaense, apenas para o mês de fevereiro, aumentou em 0,83%, enquanto a média brasileira foi de 0,9% de aumento. O item que mais pesou na conta dos moradores de Curitiba e região foi o transporte público. De acordo com o IBGE, a tarifa dos ônibus urbanos, ou seja, da capital, tiveram aumento de 12% no mês passado, enquanto as passagens para as linhas intermunicipais na região metropolitana aumentaram 25% em fevereiro. Daniel, explica pra gente o que muda na vida do curitibano essa notícia. Bom, não muda muito porque, na verdade, nós continuamos tendo inflação. E inflação significa que os preços estão subindo sistematicamente. O que houve é que o ritmo dessa subida foi menor comparado com outras cidades. Mas também não podemos esquecer que, durante o ano de 2015, Curitiba foi a campeã brasileira da inflação. Então, nós tínhamos mesmo que, em algum momento, perder esse título, até para equalizarmos com as outras grandes regiões do Brasil. Está então, Daniel Poit, muito obrigado pela entrevista. Tinha que deixar você na bancada do jornal durante a semana para explicar esses temas. Obrigado. Viu? Depois do intervalo, você vai ver aqui no Band Cidade todas as informações da rodada do Paranaense e ainda previsão do tempo e uma reportagem especial sobre mulheres que fazem a diferença na política e não são deputadas e nem vereadoras. É daqui a pouquinho, não saia daí.